Bom dia, pessoal. Estamos aqui novamente, né, para falar mais um pouquinho sobre as relações didáticas que a gente desenvolve durante o trabalho docente. Hoje a gente vai falar um pouco sobre, de forma bem genérica, sobre as interações em sala de aula, né? Então, uma das questões que a gente deve se imaginar quando a gente estabelece qualquer tipo de relação didática, né, em sala de aula, é que essa estrutura da atividade que a gente proporciona aos nossos alunos, ela cria meios de mobilização da comunicação, né? De forma de comunicação em sala de aula e as possibilidades ou não de existência de determinados tipos de comunicação, isso entre professor e aluno e entre alunos e alunos. Talvez um dos exemplos mais simples que se possa dar é se a gente for pensar numa aula expositiva tradicional, né? Então, ali quais são as possibilidades que existem de comunicação, né? Entre esses sujeitos ali que estão postos para aprenderem juntos determinado conteúdo, né? Conjunto de conteúdos. Então, se a gente for pensar nessas questões, né, a estrutura da atividade, ela de certa forma delimita algumas possibilidades ou não sobre o que pode acontecer em sala de aula e quais são as possibilidades de comunicação em sala de aula, né? Então, uma das questões que se deve ter em mente, né, nesse ato de ensinar, como a gente tem que sempre lembrar, né, que os alunos pensam e se apropriam desses conteúdos, é que o ato de ensinar ele se relaciona justamente com isso, né, da gente tentar elaborar atividades que permita com que os alunos desenvolvam elaborações próprias sobre aquilo que ele está apresentando, aprendendo, né? Então a gente tem que perder um pouco, ou que às vezes a gente possa até não ter essa visão mais, né? De que o aluno ele vai se apropriar, né? Não, apropriar talvez aí não seria o termo certo, né? Pensando, por exemplo, como se ele fosse uma tábula rasa, né? Onde aquilo que a gente fala e expõe para ele vai ser escrito nesse material em branco, né? Na verdade, não. Ele vai interpretar aquilo que a gente fala, as palavras que a gente fala, as atividades que a gente expõe para ele, inclusive o sentido da atividade, né? O sentido da mobilização que ele precisa desenvolver para participar dessa atividade. Ele vai se apropriar é, desse conjunto de conteúdos aí, também podem ser atitudinais, procedimentais, né? Acerca daquilo que a gente está construindo dentro da atividade, a partir dessas concepções prévias que ele tem, que não são apenas necessariamente relacionadas ao conteúdo em si, né? Mas podem ter até relações com o tipo de atividade que a gente propõe em sala de aula. Então, algumas críticas que às vezes a gente escuta, né? Não é bem crítica, mas é um questionamento, né, quando a gente pensa em aulas diferentes um pouco das tradicionais, é que os alunos muitas vezes podem perceber aquilo como se não fosse uma aula, né, propriamente dita. E isso tem relação com essa memória que eles têm, né, do que é uma aula, o que significa eu estar aprendendo determinado conteúdo. Então, algumas coisas nesse sentido fazem parte também desse jogo pedagógico. Então, uma das coisas importantes que a gente tem que sempre ter em mente é que a gente precisa ajudar o aluno a dar sentido àquilo que ele está fazendo em sala de aula, né? Esse sentido pode ter alguma relação com a vivência familiar, por exemplo. Eu preciso conseguir resolver esses exercícios porque em algum momento ele será cobrado de mim para um exame vestibular. Então, esses sentidos que fazem parte também, né, da atividade pedagógica, mas a gente tem que lembrar que tem outros, né?
que o objetivo da escola não é essa preparação para a continuidade propedêutica da aprendizagem propriamente dito. Como a gente já viu, na BNCC, tem outras questões, né, que a gente precisa ensinar. A gente precisa trabalhar com alfabetização científica, a gente precisa tentar trabalhar com visões mais adequadas da natureza da ciência. Então, algumas coisas tornam essa relação, né, de mostrar para o aluno e fazer com que ele atribua sentido àquilo que ele está fazendo, àquilo que ele está aprendendo, para além dessa visão de que esses conteúdos servem apenas para ir bem num teste. Então, essa é uma questão importante da gente trabalhar, né? E que não é fácil, né? Já que a escola, de forma geral, ela trabalha para isso, né? Desde a deformação que pode se ter quando uma escola é aferida, né, por algum tipo de avaliação, então os professores preparam seus alunos para essa avaliação, até o modelo tradicional mesmo que trabalha apenas com essa perspectiva da avaliação, né, avaliação enquanto meta final do processo de ensino. Então, uma questão que a gente deve ter em mente, principalmente quando a gente tenta propor algo diferente de uma aula tradicional, é que esse sentido ele não tem uma historicidade no provavelmente, né, na vivência dos nossos alunos. Então, isso é algo que já dificulta um pouco essa translação para outras metodologias de ensino que não sejam apenas a aula tradicional. Então, essa é uma questão importante, né, dessas relações interativas em sala de aula, né? Como construí-las de forma que os alunos entendam que essas interações e essas novas formas, elas almejam o aprendizado, né? E não apenas o sentido daquilo que é o conteúdo da aprendizagem em si, né? E vejam, essas atividades e essa forma de gerir a atividade, essa forma com que os alunos têm que se relacionar, ela também pode ser um conteúdo de aprendizagem, né? Você também pode aferir como os alunos estão se relacionando entre eles a partir da forma como a gente pensar que é um conteúdo atitudinal, né? Então, quando ele faz parte da nossa estratégia e são questões que nós vamos verificar, né? Se está acontecendo ou não, eles também podem fazer parte do nosso conteúdo de ensino, né? Não apenas os conteúdos conceituais que a gente normalmente costuma trabalhar em aulas expositivas. Então, quando a gente pensa em atividades um pouco diferentes, né, dessas, a gente pode ter em mente que esses outros conteúdos eles também vão estar em jogo, né, na proposição didática, e que a gente precisa ajudar com que os alunos atribuam sentidos a essas atividades, né, essas relações que são criadas, para além apenas daquela relação que é proposta numa aula tradicional. Isso eu acredito que seja uma coisa difícil de fazer, eu não sei a opinião de vocês, né? O que vocês já tiveram de experiência acerca disso. De perceber, talvez enquanto aluno, como essas atividades e como esses desenhos diferentes, né? Que proporcionam outros tipos de relação em sala de aula. Como essa atividade, essas atitudes frente à produção desses materiais que às vezes os alunos são postos a produzir, né? E apresentá-los e discuti-los em sala de aula, se a atribuição dos sentidos dessa atividade, né? Se vocês, enquanto alunos, quando se depararam com isso, se o professor conseguiu ajudar vocês a entender o que estava em jogo, né, durante essa construção, aí é uma questão que talvez a gente possa ir melhorar ao longo do tempo, né? Entendendo tanto das falhas e dos acertos que a gente tem de experiência enquanto aluno, né?
quanto de pensar nessas reflexões, em como fazê-las enquanto professor. Então aí é uma questão que é tornar, né, a teoria quase como se fosse uma prática, né? Tem que torná-la realidade, para que ela não fique apenas nesse campo teórico aí, de como pensar essa malha de atividades, essa estrutura didática, de forma que ajude os alunos a compreender muitas vezes aquilo que a gente está fazendo, né? Aquilo que eles têm em mãos ali. Então vamos aqui algo importante, né? Que muitas vezes é interessante sempre ir fazendo durante as atividades. Esse conjunto é um conjunto de sínteses e recapitulações daquilo que já foram realizados, de atividades e conteúdos que já foram trabalhados. Então, se a gente pensar e esse é um espaço importante de interação, né? Já que essas sínteses podem nascer também das relações de produção de síntese, né, com o coletivo da sala. Né? E essas recapitulações também podem ser pensadas a partir dessa relação coletiva. E aqui eu nunca coloco que a aula tradicional é algo que não trabalhe com essas questões, né? Ela trabalha, só que de outra forma, de forma com que a relação que se estabelece, né? Ela é mais passiva em relação à interação que o aluno pode ter com o professor, né? Ela é mais restrita, o que não significa que o aluno não está interagindo com o conteúdo da fala do professor, né? Porque enquanto o professor está falando ali, o aluno pode estar pensando sobre aquilo que ele está falando, remoendo, né? Tendo suas próprias ideias, o que ele não tem possibilidade nesse momento, por exemplo, dessa aula expositiva, é de conversar com o professor sobre o sentido que ele está atribuindo aquilo que o professor está expondo para ele, né? Então, esse é um dos desafios, né, da aula puramente expositiva, é porque ao professor falar, né, uma das questões epistemológicas do professor ali é que o professor compreende sua fala como clara e objetiva, e os estudantes, o que eles vão aprender da fala é a literalidade daquilo que ele está expondo, né, enquanto conteúdo. E isso não necessariamente acontece, né, já que os alunos eles vão se apropriar do discurso do professor de N formas, né, inclusive de como não interessante e talvez não valha a pena se debruçar sobre a fala do professor. E quando se trabalha a partir dessa perspectiva, então essa é uma questão que acontece e o aluno que lide com isso depois, né? Se ele não viu como interessante aquilo naquele momento. E veja, aqui não é uma crítica com relação ao professor ter que necessariamente motivar todos os alunos para que eles estejam com a mão na massa durante, por exemplo, a explicação do professor. E com a mão na massa que eu estou falando pensando sobre o conteúdo da exposição do professor. O que eu estou falando aqui é que a partir do momento que há a criação do diálogo, né, essa produção do interesse, ela nasce a partir desse diálogo, né? Quais são os sentidos que os alunos estão atribuindo à fala do professor, e o professor pode tentar ver quais são os interesses relacionados àqueles conteúdos que ele está levando para a sala de aula, e haver essa troca, e aí haver a mobilização em torno de objeto de estudo, aí de todos da sala. E também o que pode acontecer é do aluno não querer participar dessa atividade de diálogo em qualquer ponto da atividade didática. Mas aí são questões que muitas vezes é de ordem prática, né? E que eu também não tenho resposta para como resolver esse problema, né? Um desafio aí que a gente tem
para trabalhar, né? Mas se a gente for pensar de forma estrutural, né? O que que a gente precisa pensar, né, quando pensa na estruturação de atividades, né? Uma das questões é que a nossa sequência didática, aquilo que a gente vai propor para trabalhar com os meninos, né, e meninas, é que a gente consiga, de certa forma, fazer adaptações, né, a, a questões contingentes que podem ser desde de necessidades específicas de alguns alunos, até questões, muitas vezes, enquanto a gente prepara uma aula, a gente idealiza algumas coisas acerca dos alunos que podem se mostrar como irreais no momento em que a gente vai trabalhar com eles, né? Então, sempre, de certa forma, planejar a estrutura da atividade não tão rigidamente que não permita adequações a essas questões contingentes que a gente não tem muito controle, né? Uma outra questão importante também, né, quando a gente pensa nessas relações em sala de aula, é contar com esses conhecimentos dos alunos, né? E aqui contar no sentido ativo do termo, né? O que eu quero dizer com isso, né? Se a gente for pensar apenas uma aula expositiva, a gente vai estar contando com o conhecimento dos alunos também, né? Porque a gente pressupõe que eles têm uma certa apropriação discursiva já. Então, a hora que a gente fala determinadas coisas, eles vão entender, vão atribuir sentido mais ou menos àquele que a gente quis comunicar. O que isso quer dizer, né? Sempre quando a gente fala alguma coisa para os alunos, a gente não tem controle necessariamente sobre a interpretação que eles terão, né? Porque isso depende dos conhecimentos prévios dos alunos, né? E a sua estrutura cognitiva que vai fazer a interpretação daquilo que a gente está falando. Não necessariamente a intenção comunicativa que a gente tem vai se refletir nessa apropriação da nossa fala pelo aluno. Então, quando eu falo contar passivamente, é que a gente conta com que aquilo que a gente falou vai ser exatamente aquilo que o aluno vai interpretar da nossa fala, né? E quando eu falo ativamente, é que é um serviço ativo, né? É troca de enunciados, né? Mesmo porque muitas vezes o aluno pode falar e a gente entender algo totalmente diferente do que aquilo que ele quis dizer, que também acontece. Muitas vezes o aluno faz uma pergunta e a gente tem que reperguntar e discutir sobre aquela pergunta para entender a pergunta do aluno. O que ele estava querendo dizer com aquilo. E a mesma coisa acontece com o aluno. Então, a gente pode pensar que esse contar com conhecimento pode ter duas modalidades, né? O ativo e o passivo. O passivo é que a gente tem o pressuposto de que existe essa interpretação do aluno e ele vai interpretar exatamente aquilo que a gente está querendo comunicar. E a ativa onde a gente torna esse diálogo constante, né? Porque a gente já tem esse pressuposto de que essa interpretação e decodificação dos símbolos que a gente expõe, ela não necessariamente acontece da mesma forma que acontece quando a gente lê esses símbolos. Porque a gente tem uma outra história de leitura e de aprendizagens diferente dos alunos. Então, essa é uma segunda questão que deve ser levada em conta, né? Uma outra questão, né, fazer com que eles encontrem sentido no que eles estão fazendo, né? Tem um pouco de relação com aquilo que eu já comentei no início da aula. Então, esse sentido não tem necessariamente com conteúdo, né, mas o que se está fazendo para se aprender aquele determinado conteúdo, né? Então, encontrar muitas vezes fazê-los encontrar sentido na atividade em si, que é a proposta para ser realizada na atividade didática. Estabelecer metas alcançáveis, né? Isso é importante fazer. Muitas vezes a gente erra nisso, né? Mesmo porque a gente tem um grupo heterogêneo de alunos, então o que é uma meta alcançável para uns podem não ser para outros. Então esse é um desafio de se calibrar essas metas alcançáveis. Aí, nesse sentido
oferecer ajudas, né, aos alunos. Muitas vezes a gente, por não conversar diretamente com eles, às vezes essa ajuda pode ser de forma não adequada, ou a forma como a gente ajuda eles pode não ser adequada, né? Pois não permite esse diálogo entre professor e aluno e o objeto de ensino. Então, se a gente for pensar em formas adequadas, elas têm mais relação com isso, né? É uma estrutura que permita o diálogo, estruturas que não permitem o diálogo, né? Que é só pergunta e resposta e não tem a continuidade, né? Da conversa sobre aquilo, sobre aquele objeto que está sendo questionado. Elas têm uma dificuldade maior, né? De oferecerem ajudas adequadas. Então essa é uma questão importante, né? Que as atividades elas também promovam a atividade mental do aluno, né? De novo, essa questão da atividade mental do aluno, ela pode acontecer com ou sem, de forma contingente, né? Porque o aluno ele tá lendo aquilo que a gente está falando, né? Vamos chamar assim, tá ouvindo aquilo que a gente está falando, ele já está numa atividade mental, né? Nesse sentido. Mas a gente pode pensar em estruturas de atividade onde essa atividade mental ela é mais exigida, né? Em que sentido? Por exemplo, nesse sentido de promoção de diálogos. Né? Porque o aluno ele precisa se expressar sobre aquilo que ele está entendendo, então ele precisa encontrar palavras para falar sobre isso, e não apenas ouvir e tentar decodificar a fala do professor. Né? Então, ao mesmo tempo que ele tenta decodificar, ele tenta atribuir sentidos e utilizar palavras para fazer a comunicação sobre aquilo que ele está entendendo. Pode ser isso para outro aluno, pode ser isso para o professor. Aí, uma outra questão também é estabelecer um ambiente que estimula a autoestima, né, e autoconceito. Só lembrando, né, que autoconceito tem aquela relação do eu consigo, né, eu posso fazer determinada coisa. Eu sou capaz de realizar determinada atividade, né. Isso tem um pouco de relação com as metas alcançáveis, né. Você trabalhar muito com metas que os alunos não estão conseguindo fazer, essa promoção de autoconceito vai estar afetada, né? Um exemplo de equívoco que eu cometi nesse caso, por exemplo, foi uma vez que eu fiz uma avaliação, né? Fiz um conjunto de avaliações de queda livre. Esses problemas de queda livre, muitas vezes você precisa de poucas informações para resolvê-los, né? Para resolvê-los, porque a gravidade é um valor constante. Então, muitas vezes você precisa de tempo de queda e coisas assim apenas, para encontrar tudo o que você quiser saber sobre o movimento. Então, eu escrevia por extenso, né? Essas questões, né? Como foi as primeiras vezes que aconteceu isso, né? Isso não tinha nenhum dado escrito em forma numérica, por exemplo. Houve muita choradeira na sala de aula. Então aí, por exemplo, eu já destruí com o autoconceito deles, pois acabei produzindo uma experiência avaliativa que estava muito longe do que eles poderiam alcançar. Um outro que é importante também promover canais de comunicação, né, com os alunos. Talvez hoje isso esteja mais fácil, né, usar o WhatsApp e porque e-mail talvez seja um pouco mais complexo de fazer isso, né, de criar esse canal de comunicação e em sala de aula, né. Então, conseguir criar, de certa forma, aí é um pouco de postura do professor, né? De que o aluno ele se sinta à vontade de conversar com o professor. Isso também é uma dificuldade que eu tenho, pois eu sou meio
tímido muitas vezes, né? Então tem um pouco de. Eu pareço sisudo. Então, potencializar a autonomia do estudante também, né? Algo importante. E isso tem relação muitas vezes com promover atividades, né? Que os alunos precisem tomar decisões sozinhos. E isso é um conteúdo de aprendizagem também, né? Então pode ser verificado e aferido. E, por final, né, é tentar avaliar os alunos conforme as suas capacidades e esforços, né? Existe dentro da avaliação institucional, algo que foi desenvolvido, né, há muito tempo. Então, uma das questões, por exemplo, antigamente, aí é uma historinha, né? A avaliação institucional ele considerava apenas o ponto de saída do aluno, né? Então, se a gente for pensar o aluno de primeira a quarta, o aluno faz lá uma avaliação apenas na quarta série para ver qual era a eficácia da escola, né? Só que isso não mede muito bem a eficácia da escola, porque nem todos os alunos chegam tanto do mesmo ponto, né, de partida para essa escola no primeiro ano, né? Então, para você conseguir fazer a avaliação da escola, teria que se fazer uma avaliação no primeiro ano e uma avaliação no quarto ano, para se entender qual é a contribuição da escola no desenvolvimento do estudante. Então, quando a gente pensa em avaliar os alunos conforme suas capacidades, ela tem um pouco dessa relação, né, dessa avaliação contínua, onde a gente consiga não apenas avaliar aquilo que o aluno alcançou, né, mas consegue entender os esforços que ele foi tendo ao longo do tempo. Então essas avaliações também elas têm que, de certa forma, produzir um diálogo, né, entre professor e aluno, para que se consiga ajudá-lo também, né, a alcançar patamares mais próximos daquilo que a gente espera deles. Então, essa relação entre esse conjunto de questões, ela tem muita relação com a forma como o professor lida, né, no cotidiano ali da sala de aula, como são criadas as atividades, como é criada a avaliação, como essas avaliações trabalham as relações com os alunos. Então, esses feedbacks, né, de atividades, eles são importantes, principalmente aí é uma questão que é um desafio muitas vezes, né? É dar um feedback que ele não seja baseado numa comunicação negativa, né? Você comente essas questões, né, com os alunos, os erros e as dificuldades que eles têm, mas o que talvez fosse importante de ser feito, né, era investigar junto com o aluno, porque a gente tem apenas o erro dele ali, né, a gente não tem o processo de produção do erro, para conversar com ele sobre esse processo de produção do erro, né. Então, é um outro tipo de desafio que a gente tem, principalmente se a gente for pensar no tempo e no currículo que a gente tem para vencer, né? E talvez esse seja um dos principais desafios aí que a gente tenha pro ensino de física, né? Já que essas questões muitas vezes têm relação com exames vestibular, né? Por exemplo. Porque se a gente for pensar na alfabetização científica, na visão de ciência, deixar de lado algumas partes daquilo que a gente chama de conteúdo do nosso componente curricular não faria problema, não teria problema. A gente poderia ter um núcleo central ali, por exemplo, da física primeiro ano, que é energia, e a partir de energia, que é quais são os conceitos fundamentais, né, que a gente deveria trabalhar. E a partir desses conceitos fundamentais, escolher um ou outro tópico, né, para ser trabalhado, principalmente porque tem alguns tópicos que são de difícil contextualização,
do que outros, né? E mesmo a contextualização contingente, né? O que eu falo de contextualização contingente? É um pouco mórbido, né? Mas, por exemplo, a queda livre, quando a gente tem o caso dos Nardoni, por exemplo, né, para discutir e outros casos, né? Que às vezes a criança sobrevive, a criança cai de um prédio e sobrevive. Então, algumas dessas notícias elas são formas de contextualizar o conteúdo, né? Então, muitas vezes, alguns desses conteúdos mais específicos, eles poderiam deixar de ser trabalhados, né? Se a gente pensasse nessa perspectiva, não apenas de formar para uma avaliação, mas formar para uma alfabetização científica, né? Então, muitos desses tópicos bem específicos, eles deixariam provavelmente de ser trabalhados, né? E aí é um desafio complexo da gente resolver. Mas acho que hoje eu vou ficar por aqui, né? Deixar esse questionamento para a gente, né? E muitas dessas questões a gente pode pensar enquanto professor em várias barreiras, né? De como produzir atividades que se adequem a essas estruturas aqui, mas de produção da atividade didática, né? E como ela vai funcionar dentro da sala de aula. E muitas dessas questões têm relação com às vezes, o não que a gente tem. O aluno tem que se estimular, tem que se autoestimular a participar da atividade. Aí é uma dupla questão, né? Então o professor ele tem que tentar trabalhar de uma forma que seja estimulante para os alunos. Obviamente que não serão para todos, né? Mas essa tem que ser uma preocupação do professor. Tentar construir uma atividade, a estrutura do conteúdo, de forma que o aluno possa se mobilizar para ele, né? Se a gente for pensar numa aula puramente tradicional, o que tem várias questões que mobilizam um aluno, né? Pode ser a questão do ter que uma boa vontade cultural, que ele acha que é um conteúdo interessante por N motivos. Uma questão de distinção, né? Se ele for bom naquilo e ser visto como bom naquilo, continuar sendo bom pode ser algo estimulante para ele. A questão do vestibular, né? Se é necessário para passar num bom teste vestibular, adorar resolver problemas. Aí tem inúmeras questões, né? Mas se a gente for pensar, isso talvez seja um mobilizador fraco, né? Se a gente for pensar em outras mobilizações, né, a contextualização disso no cotidiano, contextualização com relação à tecnologia, à história da ciência, talvez sejam outros mobilizadores que atuem também para com que o aluno se engaje na atividade. Então, é uma preocupação que o professor tem que ter, né, de certa forma. E uma outra questão que daí tem relação com isso, né? Como trabalhar com todo o currículo, com todos os conteúdos que tem nos livros didáticos, se preocupando com essa questão, né? Da estrutura das atividades. Porque se a gente for pensar assim, talvez o tempo não dê. Mas o que talvez a gente tenha que pensar é que toda aquela gama de conteúdos não precisam necessariamente serem trabalhados, né? Pode trabalhar com um conjunto menor de conteúdos ou mesmo trabalhar com alguns indiretamente, né? Mas a princípio é isso, né? Essas duas reflexões ficam aí, né? A questão tanto de vencer os conteúdos, como de tentar promover a mobilização dos alunos, né? E veja, é na tentativa de promover a mobilização dos alunos. Não quer dizer que a gente consiga que sempre dê certo. Justamente por essas questões contingentes, que às vezes a gente planeja uma coisa e ela não funciona do jeito que a gente pensou. Então, a princípio é isso, pessoal, e até a próxima. Tchau.